paz de nosso Senhor Salvador Yeshua HaMashiach, gostaria de dividir com vocês aqui um conhecimento. Estou aqui com a revista Chamada da Meia-Noite, mês de abril deste ano de 2020. Achei aqui um artigo interessante. A Páscoa no judaísmo e no cristianismo. Nós vamos ver aonde que a Pessa, né, a festa de Pessa, para o judeu ortodoxo e para o cristianismo, o messianismo, né, o judeu messiânico, que acredita no Messias, Yeshua. Qual o sentido da Páscoa hoje, nos nossos dias, para esses dois grupos? Então vamos lá. Pessa é uma festa bíblica que não era comemorada somente pelos judeus, mas também pelos cristãos. No ano 324 já da era cristã, né, os cristãos decidiram separar sua festa da Páscoa do judaísmo. Apesar de cristãos e judeus terem a mesma fonte, a mesma história, a saída do povo hebreu do Egito, como foi essa saída, como se deu, o que Deus mandou fazer, a fonte é a mesma. Mas nós vamos ver onde está o ponto que difere. Então, vamos lá. A mesma fonte, né? Para a festa de Pessa. A partir daí, as duas religiões observam ênfases diferentes. Atrás dos séculos, as duas religiões moldaram o seu próprio caráter para esta festa de Pessa, essa festa bíblica. As festas judaicas da Páscoa, a festa judaica da Páscoa foi a primeira das três festas bíblicas para as quais a festa judaica da Páscoa foi a primeira das três festas bíblicas para as quais os judeus peregrinavam para o templo em Jerusalém. Então eles iam aonde eles estivessem nas cidades, eles iam, né, comemorar a Páscoa. A festa durava 7 dias, sendo que o primeiro dia simbolizava a saída dos filhos de Israel do Egito. Então, dos 7 dias, o primeiro simbolizava a saída, certo? A saída. A festa durava 7 dias, sendo que o primeiro simbolizava a saída dos filhos de Israel do Egito. O resgate da escravidão para a liberdade. Essa saída significava o resgate da escravidão para a liberdade. A festa da Páscoa judaica está vinculada com o cristianismo, porque Jesus também subia para Jerusalém, para ali cumprir o mandamento bíblico. A última ceia de Jesus com seus discípulos é um paralelo para a noite do Seder, da primeira noite de Páscoa. A crucificação e a ressurreição de Jesus estão no ponto central na festa da Páscoa cristã. Então, para o cristianismo, ou para os judeus messiânicos, a crucificação e a ressurreição dele tem a ver com Pessa, né? Aonde tem ali o sacrifício ali do cordeiro, onde era feito o sacrifício do cordeiro, tinha que ser um macho, né? Não poderia ter defeito. Então, simbolizando aí a pessoa de Yeshua, que não pecou, ele foi perfeito diante de Deus, cumpriu a lei, né, sem deixar cair um tiro. Então, a crucificação e a ressurreição de Jesus estão no ponto central do Pessa, a ressurreição e a crucificação. Como acontece na festa judaica, a Páscoa cristã também é comemorada durante 7 dias. Por isso existe a denominação Semana Santa. Mas os protestantes não ficam presos a esse detalhe dos 7 dias, né?
mas comemora-se a Páscoa. Porque é o quê? É uma lembrança do que Yeshua fez por nós. O que Yeshua fez por nós em ter livrado o povo, simbolizando a nossa liberdade, e no sacrifício do Cordeiro também, aquele sangue derramado, também Yeshua estava ali representado. Então, a crucificação e a ressurreição de Jesus estão no ponto central da Páscoa cristã. Como acontece na festa judaica, a Páscoa cristã também é comemorada durante 7 dias. Tá? Vamos lá. As duas festas transmitem a história de uma libertação. Então, para os dois, tanto para o judeu ortodoxo como para o messiânico, o judeu messiânico, tem a ideia da libertação, né? O povo foi liberto da escravidão. Então serve para os dois. Os formatos têm semelhança, mas são diferentes no conteúdo. No judaísmo é lembrada a história do êxodo do Egito, o resgate do povo de Israel da escravidão para a liberdade. Então eles colocam a ênfase nessa liberdade, nessa saída, né? Nessa provisão divina, em ter libertado o povo da escravidão e ir para a terra. Então, quando eles comemoram isso para que haja sempre lembrança disso que Deus fez por eles. Então, eles enfatizam a libertação. É lembrada a história do êxodo do Egito, quer dizer, a saída, né, do Egito. O resgate do povo de Israel da escravidão para a liberdade. O cristianismo crê na salvação da humanidade por meio de Jesus. Então, para eles, apenas essa lembrança do que Deus fez por eles, o judeu ortodoxo. Essa saída, essa liberdade, essa libertação da escravidão. Já para os seguidores de Yeshua, já tem algo mais profundo. Significa ali não só a liberdade, né, que Deus nos dá, a liberdade nos livra da escravidão, do pecado, mas também na figura do Cordeiro, aquele sangue derramado, aquele sangue que ficou nas portas, nos umbrais das portas, aquele sangue significa a proteção nossa contra a morte. Aquele sangue nos livra da morte. Então, para aqueles que seguem Yeshua, ele tem uma profundidade a mais, né? É a libertação, é a salvação, é o livrar da morte eterna. Então, o cristianismo, vamos dizer, os seguidores de Yeshua crê na salvação da humanidade por meio de Yeshua, tá? Uma espécie de concorrência espiritual de dois irmãos na fé influenciou a memória religiosa e moldou o teor das festas através da história. Então, cada um comemora ali a peça no seu sentido, naquilo que eles acreditam, né? A festa de Pessa, assinala a passagem da execução da sentença nas casas da noite da saída dos judeus. Quer dizer, a ira de Deus se pôs ali no Egito, invadindo o Egito, e aonde houvesse o sangue nos umbrais das portas, ali o anjo da morte passaria e não feriria o primogênito daquela casa. Já no Egito foi a ira de Deus se fez presente, né, nos lares dos egípcios. Então, isso denota também o que está para acontecer no futuro, né? Aqueles que estão em Yeshua, clamarem por Yeshua, serão livres da ira vindoura, né? Então, a festa de Pêssego está ligada a isso também, né? Ao livramento dos primogênitos. E nos lembra também, imagine
a dor de cada lar ali perdendo o seu primogênito. Então nós podemos deduzir também que tamanha dor sentiu o Pai, o Eterno, quando ele deu o seu primogênito, Yeshua, para que for como cordeiro para ser sacrificado por nós, e que isso iria ficar como memória perpétua até a consumação dos séculos, um sacrifício feito uma vez só. Ele deu o cordeiro dele, o Eterno enviou o seu cordeiro, o seu primogênito. Imagine a dor daquele no Egito, que se fez no Egito. Então nós podemos ter uma ideia do que passou o Eterno, né, quando ele foi obrigado a virar as costas quando ele estava lá na cruz. Por quê? Porque era necessário aquilo. Então isso nos remete ao Pessa, é a nossa liberdade. Por isso que se diz, Yeshua é o nosso Pessa, é a nossa saída da escravidão para a liberdade, para a salvação, para a ressurreição. Essa é o Pessa dos seguidores de Yeshua. Tem algo a mais do Pessa, é o que eles falam, mais a ressurreição, a salvação, o livramento, né, dos efeitos do pecado, que é a morte. Então, Yeshua nos livra disso tudo. Essa é a peça, tá, dos seguidores de Yeshua. Vamos continuando aqui, então. Os hebreus foram preservados disso porque haviam marcado as portas das suas casas com sangue. Então, o sangue ali protegeu da morte cada lar. E isso para nós tem um significado, que o sangue de Cristo nos purifica, nos livra da morte, nos tira, ele quebra a força do pecado em nossas vidas. Porque havendo lei, o pecado tomou força. O pecado tomou força. Sendo assim, nós morremos, porque existe a lei. Como nós não conseguimos cumprir toda a lei, Yeshua derramando o seu sangue, esse sangue é como aquele sangue que ficou nas portas, nas vergas, e a morte passava por cima e não fazia mal. Não atingia, a morte não atingia aquele lá. Assim é na vida de todos aqueles seguidores de Yeshua. Por isso que Yeshua é a nossa liberdade, é o nosso Pessa, nossa liberdade, a nossa salvação, a nossa esperança, a nossa ressurreição, a nossa redenção. Então, Pessa tem todo esse significado na vida de seus seguidores. Vamos lá. Responderam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então isso fica na lembrança. Quando alguém perguntar, a resposta seria essa, né? Esse é o significado. Vou passar aqui para o finalzinho, onde eu vejo o ponto interessante aqui. Ó, lá no finalzinho. Com isto, essas coisas que nós comentamos aqui, vou ler uma outra parte aqui. Ó. O ritual dos sacrifícios na semana da Páscoa, do Pessa, teve um fim com a destruição do templo. Olha só. Na mesma época, no entanto, desenvolveu-se uma nova fé, o cristianismo, né? Ou os seguidores de Yeshua. Os primeiros cristãos
eram judeus que acreditavam que Jesus se tornou o sacrifício da Páscoa, como a gente estava falando aqui, do Pêssar. Na fé cristã, Jesus é o Cordeiro, Yeshua é o Cordeiro, Yeshua é o Cordeiro sacrificado. Assim, os seguidores de Yeshua deram um novo significado para a festa da Páscoa. Ou, ratificando aqui eu acho que eu tenho que ler cristão mesmo, né? Os primeiros cristãos eram judeus que acreditavam que Jesus se tornou o sacrifício da Páscoa. Na fé cristã, Jesus é o Cordeiro dos seguidores de Yeshua também. Né? Para os seguidores de Yeshua, Jesus é o Cordeiro sacrificado. Assim, os seguidores de Yeshua deram um novo significado para a festa da Páscoa judaica, segundo o qual o sacrifício de Yeshua redime os pecados da humanidade. Então, tudo que eu acabei de falar, né? Com isso, os estudiosos agora que está o ponto, né? Com isto, quer dizer, hoje não tem mais o tempo. Como é que fica? Então, com isto, os estudiosos da Torá foram obrigados a ponderar quanto ao caráter da festa da Páscoa judaica. Páscoa ou Pêssar judaico, né? Pois esse seu novo sentido no cristianismo provocou discussões teológicas não somente entre judeus e cristãos, mas também internamente no judaísmo. Isso aqui é um artigo, né, que é feito por judeus. Tá? Essa revista aqui, pelo que me consta, né, ela é de origem, né, são pessoas de origem judaicas. Por causa de Jesus, provocou discussões não somente entre judeus e cristãos, mas também internamente no judaísmo. Os rabinos e os estudiosos não estavam em acordo se, por causa de Yeshua e de seus seguidores, haveria necessidade de modificar o sentido espiritual da Páscoa. Tá? Então houve essa conversa, né? Como é que vai ficar então, tá, o sentido, né, entre os ortodoxos, né, e os, na época, chamados cristãos, né? Se por causa de Yeshua e de seus seguidores haveria necessidade de modificar o sentido espiritual da Páscoa, finalmente eles decidiram que o êxito do Egito e a libertação dos filhos de Israel é o ponto central da festa. Então, para o judeu ortodoxo, ficaria o sentido de finalmente eles decidiram que o êxito, quer dizer, a saída, né, do Egito e a libertação do povo, a saída e a libertação, é o ponto central da festa. Então, eles comemoram o Pêssar. Para o judeu ortodoxo, seria o quê? Eles não miram na figura de Yeshua. Então, eles miram em quê? Comemorando lá o quê? A libertação. Eles lembram quando o Eterno os visitou lá no Egito, né, os livrou da morte e os livrou também da escravidão, né, tirando-os de lá, né, e levando para a terra prometida. Então eles lembram disso aí, a libertação física do povo, da nação. Né? Então, e isso é o ponto central da festa do Pêssar dos judeus ortodoxos. Né? Então, a libertação dos filhos de Israel é o ponto central da festa. Desde então, isso está registrado no Haggadah, que é a narração da Páscoa. Né? Então, eles falam que isso é o que está registrado lá, essa libertação, né? Esse êxodo, é o que eles realçam. Né? O Haggadah relata como os rabinos de Israel daquela época falavam a respeito da noite da saída dos filhos de Israel. Então, nessa cerimônia, né? Ele narra isso. Fontes judaicas mostram que os estudiosos israelenses da Torá modificavam
o ponto central sobre o cordeiro e do sacrifício para a libertação da escravidão egípcia. Então eles modificaram, né? Eles tiraram a atenção para o sacrifício do cordeiro e eles realçam só a saída, essa libertação, né? Eles não tocam no sacrifício, né? Foi o rabino-chefe Rabban Gamaliel que queria manter a tradição bíblica, apesar da destruição do templo. Quer dizer, ele queria ainda enfatizar o sacrifício do cordeiro, mantendo a tradição bíblica, né? Queria manter a tradição bíblica, apesar da destruição do templo. E, além disso, manter o acrescentado cordeiro do sacrifício de Pêssah. Então, ele queria ainda mencionar, não retirar o cordeiro, né, do Agadá, né? Outros rabinos estudiosos da época de Gamaliel, porém, pretendiam modificar o ponto central da Páscoa, do Pêssah, e assim estabelecer uma diferença entre os seguidores de Yeshua e o povo judeu. Rabban Gamaliel ficou atrelado à decisão da maioria, quer dizer, ele teve que ceder, né? Assim, o Agadá da Páscoa, do Pêssah, relata a história da libertação do Egito e não a salvação por meio do sangue do cordeiro sacrificado, como de fato aconteceu. Então, segundo a narrativa aqui, se você for ver uma Páscoa, uma pregação para um rabino ortodoxo, você vai ver, segundo eu vejo aqui, né, essa instrução aqui, eles vão enfatizar apenas a saída do Egito, a libertação da nação física em si, para a terra prometida. Mas eles não colocam o cordeiro, porque o cordeiro tem uma ligação para os messiânicos, né, com Yeshua. Tem uma ligação com Yeshua, Hamashia, né, o Messias. Então, para eles, essa salvação através de um cordeiro que em Yeshua seria o sacrifício de um humano, para eles não é válido. Mas o cordeiro, para os messiânicos, os que seguem Yeshua, o cordeiro é sim o Filho de Deus que se doou na cruz, né, como oferta pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Ele é o cordeiro do Pêssah. E ele cumpriu todas as normas de Pêssah, se entregando na cruz como oferta pelos nossos pecados. Então, há algo a mais. Né? Há algo a mais do que a saída física, a lembrança de uma saída física do Egito. Há algo a mais do que simples relato de que um sangue ficou na porta e a morte passou por cima. Então, aquele sangue é o do cordeiro que foi sacrificado, foi imolado por nós. Deus nos deu a Páscoa, Deus nos deu a liberdade, Deus nos deu a vida, que nós estávamos todos condenados. Então, no nosso Cordeiro Pascual, nós estamos libertos. Yeshua é a nossa Páscoa, Yeshua é o nosso Pêssah, Yeshua é a nossa liberdade, Yeshua é a nossa esperança. Ele nos leva para Israel espiritual, para a Nova Jerusalém. Por enquanto nós estamos atravessando o deserto, saímos do Egito, mas ainda estamos caminhando no deserto até adentrarmos a Jerusalém espiritual. Ele está conosco nesse caminho, ele é a nuvem que de noite nos ilumina, de dia nos protege, nada mudou, né? E ele ainda está nos conduzindo. Vai como uma nuvem clareando nossos caminhos até chegarmos a Jerusalém. A Jerusalém que nos fala lá em Apocalipse, né? A nova Jerusalém, que está preparada
para o seu povo. E quando saiu o povo do deserto, do Egito, saíram também pessoas de outras nações, próprios egípcios também, alguns deles acreditaram no Deus de Israel, no Eterno, e seguiram. Isso para nós o que pode significar também? Que ali, junto com aquele povo ali, haveria muitas outras pessoas de outras nações que seriam enxertadas ali, para caminharmos juntos no deserto até chegarmos aonde está preparado o nosso destino. Para os seguidores de Yeshua, para aqueles que entendem aquele mistério do Cordeiro, que aceitam aquele, não tiram de peça o Cordeiro, né, mas incluem no peça o Cordeiro, vai alcançar as regiões que Deus tem preparado para nós, a cidade, a Nova Jerusalém. Amém? Então que você possa ter entendido o sentido de peça, do sangue que estava nas portas, do Cordeiro que foi sacrificado. Que você possa entender, para que você possa ter vida, vida em abundância e vida eterna. Que Deus te abençoe, que Yeshua invada o teu ser e te abençoe e te guarde. Amém.